aqui com o Guilherme Boulos, do MTST, para uma entrevista sobre, vamos abordar com ele, movimentos sociais e política também. Guilherme, bem-vindo. Como é que está a questão de São Bernardo do Campo, a ocupação do terreno que já tem quase 2 meses já, e tem uma decisão do GAORP para reintegração de posse. Como é que está essa questão lá? Olha, Pablo, primeiro obrigado pela oportunidade, Ricardo também. A ocupação de São Bernardo do Campo ela é muito emblemática. Ali é um sintoma evidente da crise social no país. Isso é uma coisa, 7.500 famílias, mais do que isso, se juntarem num terreno por mais absoluta falta de alternativa. Com crescimento do desemprego no país, baixa de renda dos trabalhadores, a consequência mais imediata é que as pessoas não conseguem pagar aluguel no final do mês. Para alguns, às vezes, é muito fácil taxar de vagabundo, de gente que não quer trabalhar, que quer ganhar as coisas fácil, tomar o que é dos outros. Mas o que está em jogo ali, efetivamente, é a necessidade e a falta de alternativa. Uma decisão dura no final do mês para várias mulheres, homens, trabalhadores, entre pagar aluguel ou comprar o leite da criança. Por isso, uma ocupação que começou com 500 pessoas no dia 1º de setembro, hoje está com mais de 7.500 famílias. Você teve uma decisão, em primeira instância, ao nosso ver, injusta e irresponsável, de despejar aquelas famílias. O movimento recorreu, foi ao Tribunal de Justiça e, como você mencionou, houve a manutenção de reintegração de posse, mas com a condicionante de ir para o GAORP para uma rodada de negociação, chamando a Prefeitura, aliás, o prefeito tem tido uma postura horrorosa, fugindo ao diálogo, o governo do Estado, o governo federal, a construtora proprietária do terreno, mas que deixou ele 40 anos abandonado, e o movimento. Essa reunião ainda não foi agendada, deve ser nas próximas semanas. Mas o GAORP decidiu, o GAORP não decidiu ainda, mas vai decidir sobre uma decisão de reintegração. Quer dizer, o que o GAORP faz é uma negociação para que isso aconteça sem violência, é isso? Veja, o Tribunal de Justiça decidiu por manter... O GAORP não revê a decisão judicial. Não, o GAORP, ele busca uma solução negociada. E o movimento também está querendo uma solução negociada, envolvendo todas as partes. Agora, a decisão do Tribunal de Justiça, o objeto dela, o movimento já está preparando recurso para a instância superior. Agora, no GAORP, em outros canais de negociação com o poder público, o que o movimento coloca é saída da área, muito bem, desde que seja com direito de moradia assegurado para aquelas famílias que estão lá. Sair e não dar nenhuma alternativa, aquilo efetivamente vai virar um conflito. Isso que eu ia perguntar, muita gente diz que aquilo é um barril de pólvora. Você teme que possa ter conflito, violência, como foi o caso do Pinheirinho? A disposição do movimento, Ricardo, é encontrar uma solução negociada. Mas negociação não é debaixo do porrete dizendo vocês saem ou saem. Negociação implica assegurar contrapartida, E contrapartida é buscar uma solução habitacional para aquelas 7.500 famílias que estão lá. Esse é o foco do MTST. Agora, o fato daquilo, ou a condição daquilo virar ou não uma situação de enfrentamento, algo que se assemelha ao Pinheirinho, vai depender fundamentalmente da postura do prefeito, do governador Geraldo Alckmin e do governo federal, se vão se abrir a um processo de negociação ou não. O movimento está aberto para buscar uma solução. Mas, se só uma parte quiser e a outra não quiser, fica difícil. Algum desses atores está negociando, está conversando? Olha, o movimento tem feito manifestações e o que está ao nosso alcance, de forma legítima e democrática, uma pressão para que o poder público se sensibilize com o problema. Então teve manifestações na prefeitura, semana passada teve uma manifestação na Câmara Municipal de São Bernardo, pedindo que o terreno vire zona de interesse social para fins de moradia popular. Teve também, na semana retrasada, numa vinda do Michel Temer aqui, o movimento foi até lá, aliás, ele cancelou a ida para São Bernardo com o receio do movimento, o movimento foi ainda assim até o local do evento tentar dialogar. O poder público até aqui tem se esquivado, o que é muito preocupante. O governo do Estado também? Até aqui também. E o movimento tem planejado para os próximos dias mobilizações para que o governo do Estado também assuma a sua responsabilidade. Responsabilidade política habitacional é do poder público como um todo, independente da área ser privada, da área ser pública. O que está em jogo ali não é um litígio por uma gleba. O que está em jogo ali é um problema social grave e a decisão do governo é se o problema social de moradia vai ser tratado como caso de polícia
ou como caso de política pública. O movimento defende e vai atuar até o último limite para que seja tratado como caso de política pública. Agora, se houver irresponsabilidade do poder público de não apresentar nenhuma alternativa, vão apostar no conflito e no enfrentamento. Você acha que o poder público paulista, de Santo André, de São Bernardo, de Diadema, enfim, com aquela região toda ali, você acha que o poder público é irresponsável? Olha, Pablo, o que eu vou lhe dizer é que, neste caso, em especial, vou lhe dizer de São Bernardo, que é com quem a gente tem tratado, que é a cidade onde está a ocupação. Não, porque tem gente de Santo André, tem gente de Diadema. O grosso das pessoas são de São Bernardo, né? Agora, numa região metropolitana, sabe o que separa São Bernardo de Santo André? De São Bernardo de Diadema? Uma placa. Separa São Paulo de São Caetano? Não, mas você acha que os poderes públicos são irresponsáveis na questão da habitação? Eu acho que sim. Eu acho que é irresponsável por não ter política pública, acima de tudo. A habitação, Pablo, ela é um direito fundamental. As pessoas questionam... O teu ponto é um artigo da Constituição que diz que a habitação tem que ser... Não é apenas isso. Não é apenas isso. Você tem na Constituição Federal a habitação como direito. Você tem na Constituição Federal que ela assegura o direito à propriedade, e muita gente enche a boca para dizer isso quando tem uma ocupação, mas se esquece de dizer que a mesma Constituição diz que a propriedade tem que cumprir uma função social. Então, esse era o ponto. Então, esse é um ponto fundamental. Agora, eu digo mais. Eu fico verdadeiramente impressionado como tem gente que acha absurdo que as pessoas ocupem, busquem lutar por moradia. Absurdo é que, em pleno século XXI, em 2017, as pessoas não tenham casa, não têm acesso a um bem fundamental e tenham que fazer ocupação para buscar ter acesso a esse direito. Um argumento para isso é que tem os financiamentos bancários e as pessoas, grande parte das pessoas, usam os outros caminhos. Mas que financiamento bancário? Alguém que ganha um salário mínimo vai entrar no banco para obter um financiamento? Esse é o ponto. Então, Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Eu acho que tem dois pontos que agravam hoje a crise habitacional no Brasil. Primeiro, agravamento da crise econômica e do desemprego. As pessoas não conseguem pagar aluguel. Hoje, 60% do déficit habitacional brasileiro, isso não sou eu que estou dizendo, é dado do IBGE e da Fundação João Pinheiro, 60% desse déficit é o que se refere a ônus excessivo com aluguel. Famílias que comprometem uma parte elevadíssima da sua renda para pagar aluguel. A gente tem dados da economia que já começa a se recuperar. Se recuperar, 0,2% do PIB no trimestre, se recuperar... A recuperação já está aumentando. Está parado no fundo do poço. Tem dados também mostrando que o poder de compra das camadas mais pobres também está aumentando. O poder de compra aumentou pontualmente por conta da liberação das parcelas do FGTS. Só. Todos os dados que você pega de crédito... O FGTS foi o primeiro semestre. Sim, mas incide agora. Você acha que tem pega no PIB do segundo trimestre, que foi o que foi medido. Né? Que dado nós temos efetivamente que aumente uma expectativa na economia brasileira? Nós não temos isso, né? Não vamos vender ilusão para as pessoas. O que existe concretamente é um Brasil afundado numa recessão, num abismo. Essa turma deu um golpe com o argumento de que ia tirar o Brasil da crise econômica e acabar com a corrupção. Botaram no poder, tá aí, em relação à corrupção, não preciso dizer nada, o país todo sabe, né? Em relação à crise econômica, 14 milhões de desempregados e, enfim... A renda familiar do povo no fundo do poço. Guilherme, você está em campanha? Campanha? Política? Não estou em campanha alguma. Não estou em campanha alguma. Estou fazendo o que eu fiz nos últimos 16 anos. E a cada 4 anos sempre me perguntavam se eu estava em campanha. Você pretende se filiar a algum partido político? Nesse momento não, Ricardo. Meu foco, nesse momento, está em 2 iniciativas. A primeira é ajudar a fortalecer, junto com movimentos sociais, o MTST, a Frente Povo Sem Medo, o processo de resistência contra o desmonte do país. Né? O nível de ataque, de retrocesso social, democrático, de direitos que tem acontecido no último período é uma coisa extraordinária, uma coisa inédita. E é preciso ter resistência de rua, é preciso ter enfrentamento a isso, reação. A ocupação de São Bernardo é uma expressão disso e outras lutas. Querem pautar a reforma da Previdência de novo mês que vem. Né? Então, estou focado no processo de mobilização contra esses retrocessos. E um segundo foco, que é uma iniciativa, essa sim, de discutir projeto para o país, mas não pautado apenas por agenda eleitoral. Discutir uma perspectiva de futuro para a esquerda brasileira, né, de transformação social, de tirar o Brasil desse abismo, desse atoleiro em que nos colocaram, né, que é a iniciativa do Vamos, da Frente Povo Sem Medo, que é um ciclo de debate que está acontecendo no país todo,
Semana passada estive lá em Fortaleza, agora no próximo final de semana em Belém, hoje tem um debate aqui em São Paulo, já aconteceu em todas as regiões do país, que tem o Vamos objetivo... envolve quem? Envolve quem o Vamos? O Vamos tem figuras de partidos, do PSOL, gente do PT, gente do PCdoB, gente do PCB, figuras de vários movimentos sociais, em especial ligados à Frente Povo Sem Medo, de movimentos de comunicação, como a Mídia Ninja, e também várias pessoas que não estão ligadas a movimento nenhum. Intelectuais, professores, né? Raquel Ronick, professora de urbanismo da USP, vai estar no debate de Belém agora. Laura Carvalho, Beluso tiveram no debate de economia agora há pouco. Você acha que o Vamos pode ser o embrião de um novo partido de esquerda, da reconstrução da esquerda brasileira depois da derrocada do governo do PT? Eu acho o seguinte, Ricardo, encerrou-se um ciclo no Brasil. Encerrou-se um ciclo onde era possível ter alguns avanços sociais sem enfrentar privilégios e sem enfrentar mudanças estruturais. Se você pegar os 13 anos de governo do PT, do Lula, em especial do governo Lula, você teve a consolidação de alguns avanços para os mais pobres, aumento salarial, programas sociais, barateamento do crédito popular, mas isso se deu sem enfrentar privilégios históricos, sem enfrentar a questão tributária. Rico não paga imposto no Brasil, né? Sem enfrentar o sistema político, tá aí o preço. Né? Manteve-se as velhas estruturas de poder e de política no Brasil. O PT teve 4 mandatos, foi eleito 4 vezes. Isso é uma década e pouco, e não fez essas alterações? Por quê? Essas alterações não foram feitas, né? Porque eu acho que houve uma opção de, como havia um crescimento econômico que não foi parte não só das condições internacionais. Não era ambiente propício para começar a fazer todas essas reformas? Eu acredito que sim. Acho que houve um erro de não ter enfrentado essas questões. Né? Não foram enfrentadas. Agora, foi possível, e ganhou 4 eleições seguidas, isso é um mérito, né? Foi eleito pelo povo brasileiro 4 vezes seguidas, isso é inédito também, porque teve avanços. Né? Agora, naquele momento, até pelo crescimento de 4% ao ano, que foi a média no governo Lula, era possível ter uma espécie de um ganha-ganha. Ter avanço para os mais pobres e os ricos continuarem ganhando. Quando o cobertor fica curto e a crise vem, não dá mais para ter ganha-ganha. Nós estamos num momento em que, para ter qualquer avanço para o andar de baixo no Brasil, é preciso ter enfrentamento aos privilégios do andar de cima. Isso força a esquerda a repensar seu projeto. Né? Força a esquerda a pensar um projeto de enfrentamento ao problema da democratização do Estado, da democratização das comunicações, do sistema tributário, da desigualdade. Eu acho que vocês viram. Saiu o relatório da Oxfam semana passada. 6 pessoas mais ricas do Brasil, 6 bilionários, têm mais riqueza do que os 100 milhões mais pobres. Isso é um abismo no país. É preciso pensar um novo projeto de esquerda arejado, sintonizado com novas lutas, de forma democrática. Você acha que a candidatura do Lula pode encampar um projeto desse? Ela representa hoje esse projeto? Eu acho, primeiro, que a gente tem que afirmar uma coisa aqui, porque isso está em xeque. O Lula tem o direito de ser candidato. Né? Não dá para admitir que eleição seja decidida no tapetão do judiciário, com condenação sem provas. Né? O Lula tem o direito de ser candidato a presidente da República, e isso eu digo que ele ser candidato é algo necessário para a democracia brasileira. Né? Um terço do povo quer votar nele. Então, eu acho que a questão programática é uma coisa que está em debate. O Lula precisa decidir, sendo candidato, que programa que vai adotar. Né? Nós, na iniciativa do Vamos, estamos debatendo um programa que nós consideramos um programa à altura dos novos desafios do Brasil. Né? Isso significa mais enfrentamento a privilégios, isso significa uma democratização profunda das estruturas de Estado. Nós temos uma crise de representação brutal no país. Ninguém confia mais nas instituições políticas. Essa república que surgiu no fim da ditadura militar está em declínio franco. Isso, inclusive, abre espaço para aventureiros, para gente que nem Bolsonaro, né, que surfa na onda da crise de representação e se apresenta de forma farsesca como novo. Mas aí por que então que você não usa esse canal da institucionalização da política, que é concorrer aos cargos, concorrer eleitoralmente aos cargos, se candidatar para combater, por exemplo, uma candidatura de Bolsonaro que você critica? Eu não tenho nenhum problema com isso, Pablo. Eu só acho que o momento agora é um momento de debater projeto. Né?
O momento agora é um momento de também fazer política nas ruas. Mas o ano que vem a gente tem eleição. Os prazos estão sendo... Agora, veja, está difícil no Brasil, depois da instabilidade que essa turma construiu do ponto de vista político, saber o que vai acontecer na semana que vem, quanto mais no ano que vem. Eu acho que este momento especificamente é um momento que nós temos que se preocupar em debater projeto de país. E debater não é de qualquer jeito, não é em sala fechada. O Vamos está fazendo seus debates em praça pública, abertos para todos. Criou uma plataforma na internet, vamosmudar.org.br, que já teve mais de 100 mil pessoas acessando, onde essa plataforma as pessoas podem enviar suas propostas sobre os vários eixos temáticos da discussão de programa. Nós achamos que isso é fundamental, porque nós não queremos pensar um projeto para o país só para 2018. Nós precisamos pensar um projeto de esquerda para as próximas décadas. Você está preparando o terreno com Vamos para ser candidato, Guilherme? Não é isso que está colocado, Ricardo. Reitero para você. Nós precisamos fazer um debate. Eu acho que se a esquerda aprendeu alguma coisa com o golpe que levou, é que ganhar a eleição só não resolve. A Dilma ganhou a eleição. Adiantou? Governou? Ganhar a eleição sem ter força social, sem ter um caldo programático, sem ter mobilização e organização popular, não resolve todos os problemas. A eleição não é panaceia. Isso não significa excluir participação eleitoral. Não é isso que eu estou dizendo. O problema é que isso não pode ser o foco, né? O nosso foco nesse momento é fazer um debate de rumo, de programa. Tem um vazio aí, tem uma lacuna aí. E essa lacuna não é apenas eleitoral. Essa lacuna é de projeto de longo prazo para o país. Então, você diz que tem a lacuna. Você diz que o projeto tem que ser de longo prazo. Desse ponto de vista, a candidatura do Lula, ela não é um atraso, ela não atrasa um projeto para ocupar essa lacuna e colocar em prática esse projeto de longo prazo? Olha, eu acho que o que atrasa a democracia brasileira é excluir as pessoas do processo eleitoral, ainda mais alguém que tem um terço das intenções de voto no país, porque não gosta dele, ou por convicções. Isso, para mim, é um atraso. Agora, existe um debate em relação ao programa que o Lula vai apresentar. Nós, por exemplo, não achamos razoável acreditar que vai, depois de tudo que aconteceu, querer recompor alianças com o PMDB. Nós não achamos isso nem um pouco razoável. Não achamos razoável querer achar que vai ser aliado do Meirelles, que é quem está propondo o desmonte da aposentadoria, que é quem capitaneou uma reforma trabalhista que rasga a CLT e faz o país andar 80 anos para trás. Que foi ministro dos governos do Lula. Foi, na verdade, presidente do Banco Central. Mas, enfim, não foi. Não, efetivamente, foi. E essa é uma crítica que nós fazemos. Eu não sou filiado ao Partido dos Trabalhadores. Tenho críticas ao que foram os governos. Mas ter crítica não significa não reconhecer. Houve avanços importantes, teve limites, e eu acho que um projeto de esquerda tem que saber reconhecer os avanços e superar esses limites daqui para diante. Essa é a proposta. O Lula disse num evento do PT, umas 3 semanas atrás, que ele quer muito ir lá na ocupação Povo Sem Medo, mas não tinha ido até então, para não ficar parecendo que ele estava querendo tirar proveito político da situação. Vocês convidaram o Lula para ir? Ele já foi lá? O Lula não foi ainda, mas é convidado. Vai ser muito bem-vindo se for lá, como várias lideranças políticas. Ali foram deputados do PSOL, ali foram deputados do PT, ali foram deputados do PCdoB, ali foram pessoas de vários movimentos sociais do país. Ali foi o escritor Tariq Ali, paquistanês, escritor mundialmente famoso, esteve na ocupação. Quinta-feira agora vai o Frei Beto dar uma aula pública lá. A ocupação é um território aberto. E o presidente Lula, se for lá, vai ser muito bem recebido. Tariq Ali disse, eu vi uma entrevista dele publicada hoje, dizendo que a insistência do PT na candidatura do Lula mostra a falência do partido. Você concorda com isso? Não concordo com isso. Não acho essa interpretação razoável. Eu acho o seguinte, é preciso, partindo do fato do direito do Lula de ser candidato, e isso não é concordar com o programa do Lula, é uma questão democrática, é preciso colocar em questão os erros que foram cometidos e pensar um projeto de mudanças mais profundas, de verdade, para o Estado brasileiro. Nós estamos numa encruzilhada hoje. O Brasil pode tomar o rumo, ou reforçar o rumo que já tem sido tomado,
de retrocessos históricos e nós consolidamos 10, 20 anos de deserto social no Brasil. Né? Ou o Brasil pode tomar um caminho de mudança mais profunda com democratização do Estado. Né? A democratização, a participação popular é essencial. Veja uma coisa, eu acho que isso nos ajuda a explicar o porquê da crise de representação tão forte que nós temos hoje no país. O PMDB nunca ganhou uma eleição presidencial no país. Nunca. Mas deu as cartas em todos os governos que ganharam a eleição. Isso faz o sistema político viciado. Isso faz com que as pessoas, mais e mais, tenham descrença na política. Né? Quando essa turma, que efetivamente não tem apoio popular, acaba de fato governando. O sistema financeiro dá as cartas sem ter apoio, sem ter voto de ninguém. Né? Então, nós precisamos pensar um projeto que bote o povo no centro das decisões. Né? E essa saída não são as saídas farsescas de canalizar antipolítica com intolerância, com ódio, como faz o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro, queria, se me permitem, só uma consideração aqui. O Bolsonaro é uma figura extremamente perigosa para a democracia brasileira. Né? O Bolsonaro se vende como novo. Agora, a ficha corrida do Bolsonaro, ele está há 30 anos no Congresso, no baixo clero. Vai saber o que ele já fez ali. A ficha corrida do Jair Bolsonaro talvez não caiba nessa sala aqui. Né? Já se meteu, já contratou parente, dizer, novo. Bolsonaro é o que tem de mais velho, perigoso, né? E que tenta se vestir como novidade. Então, fortalecer participação popular e democratização das decisões também nos afasta desses riscos. Guilherme, além da disputa, né, dessa direita, essa nova direita que está surgindo dentro dos partidos mesmo, o Bolsonaro, que é deputado, você tem uma nova direita que está surgindo fora dos partidos, né? O MBL, por exemplo, tal. Você faz parte de um movimento que está fora dos partidos também. Você acha que vai ter algum embate? Como você acha que vai se dar em 2018 essa disputa fora dos partidos políticos? Olha, primeiro, esse movimento, né, o MBL, é um escárnio. Né? Essa turma, se tivesse o mínimo de vergonha na cara, fechava o portão de casa e não saía mais. Porque eles fizeram um estelionato no país, que é uma coisa incrível. Eles venderam para milhares de pessoas de que aquele movimento que eles ajudaram a construir na Avenida Paulista, junto com a Rede Globo, de que aquele movimento era para salvar o Brasil. Olha no que deu. Deu em Temer. Né? Deu no governo mais reprovado da história da República. 3% de aprovação. É margem de erro. Né? E como eles apoiam Temer, mas não podem dizer que apoiam Temer, o objetivo deles no último período é ficar criando factoide. Então, os caras têm uma denúncia contra o presidente da República, do Ministério Público, uma segunda denúncia, a primeira foi vetada por compra explícita de votos. Né? Você tem o cenário do país no caos, né? E o problema é que teve nudez no museu. O problema é que alguns artistas, né, estão fazendo coisas impróprias. Ora, isso é cortina de fumaça óbvia, né, de quem quer desviar o foco, porque não pode chegar a público e dizer que apoia Temer, dizer que ajudou a botar Temer lá, né, porque isso é feio, ninguém apoia Temer. Né, também nem a mãe do menino lá do MBL apoia o Temer. Né, então ele fica ruim dizer isso. Então eles ficam criando cortina de fumaça e estimulando um clima de censura, de ódio, de intolerância no país. Essa turma, eu me arrisco a dizer, Ricardo, que é fim precoce de carreira. Já deu o que tinha que dar. Né? E agora vão se enforcando sozinho nas cordas, porque eles já foram úteis. Né? Tiveram um papel de utilidade para o status quo, e agora não são mais úteis, virou meio bobo da corte, coisa do patético. O Caetano ontem lá na casa do Baixo Augusta falou que isso pode até ter um lado bom, porque primeiro explicita, né, a posição da direita, que durante muito tempo ele chamava de maioria silenciosa, e também ajuda a aglutinar forças no sentido contrário, que vão além desse fla-flu político, né? Você pode juntar em torno dessa questão da censura, dessa estridência com que eles estão apontando, pedofilia, nudez em museus, etc.
Você pode juntar centro-esquerda, esquerda, centro-direita, setores até mais conservadores, mas que são democráticos e tal. Ontem você participou de uma reunião do 342 Arte. Queria saber se você tem essa percepção, se você acha que a luta contra a forma como o MBL, esses grupos estão se colocando, pode ser um catalisador de forças políticas democráticas. Eu acho que tem sido, não só eles, né? Mas essa ofensiva de Bolsonaro, um discurso mais mais raivoso, mais antidemocrático, mais cerceador no país, isso gera reações amplas, reações democráticas, necessárias e legítimas. Que bom que ainda existem, né? Um discurso, por exemplo, como o dos militares, aquele general Mourão, né, que vai e diz, né, que deveria ter intervenção militar no país, ou que pode ter intervenção militar no país. Ele deveria ser preso, aliás. O general da ativa não pode se envolver em assuntos de política nacional, né? Não poderia estar falando o que estava falando. E ainda mais com uma fala golpista, eminentemente golpista, né? Então, mas tudo isso gera um caldo, gera uma reação democrática que a gente acha importante, né? Você ter diferenças políticas com vários setores não quer dizer que não possa se sentar numa mesma mesa para discutir pontos que são comuns. Eu tenho mais uma perguntinha. Diga. Você diz que não é possível mais fazer aliança com o PMDB, com os setores que são representados pelo Meirelles, que ele era, assim, no governo Lula, uma espécie de fiador, né, do governo com o setor financeiro do qual ele vem. Então, como que você acha que um governo ideal para vocês poderia ter alguma estabilidade, não passar pelo que a Dilma passou, sem apoio dessas forças? Essa é uma pergunta importante, Ricardo, porque eu acho que nós temos que deslocar o foco desse debate. O objetivo de qualquer polo de transformação política no Brasil tem que ser transformar a maioria social em maioria política. Se você pensar, e nisso você tem toda a razão, no cenário atual do Congresso Nacional, né, que programa de mudança efetiva, de mudança profunda, de mexer em interesses fortes, conseguiria a maioria parlamentar num Congresso conservador, vinculado aos interesses econômicos mais escusos? Não teria maioria parlamentar. E aí é que está a questão. O equívoco, no meu entendimento, é achar que governabilidade tem um sinal de igual com maioria parlamentar. E não é por aí, né? A aliança fundamental que os setores de esquerda têm que fazer hoje é uma aliança com a maioria do povo brasileiro. É uma aliança com as organizações populares. É uma aliança no sentido de trazer o povo para o tabuleiro, estimular para que se envolva na decisão, e o Vamos se coloca também dentro desse ponto de vista, para que faça transformações.